Primeira aula para instrutor de pré-centúria, dia 3/7/87. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como assim no espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa nossas dívidas se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna. A luz da glória do reino e do poder, para todos os séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus. E agora, o objetivo dessa revisão de estrutores para a aula de censura tem como objetivo principal é que se transmita mais ou menos a mesma faixa de conhecimentos ao centurião. Porque a nossa doutrina é ampla. Em 7 aulas, entendendo? Se nós formos nos estender sobre o que abrange, aonde a nossa doutrina abrange, nós acabamos dando muito pouco ao centurião, principalmente o que ele precisa. Eu penso assim, que o centurião é aquele mestre que ele precisa ter segurança, principalmente no desenvolvimento do trabalho num templo. Quer dizer, sabe abrir o corrente mestre, resolver o problema de uma mesa evangélica, resolver o problema de um trono, enfim, ter segurança para decidir, de ter certo conhecimento sobre os trabalhos que nos servem, principalmente na lei de auxílio. Quando eu falo na lei de auxílio, eu falo no templo. Porque se não formos nós estender sobre os assuntos da nossa doutrina, o que é que acontece? Ele vai receber uma série de informações, vai sair de lá com grave e inseguro. Seguro para desenvolvimento do trabalho, para assumir, por exemplo, um retiro, para chegar a abrir uma corrente mestre, desenvolver um trabalho, ter um problema de saber de que discernir aqui. Entendeu? Então, eu procurei condensar o roteiro. Eu fiz um roteiro, não sei se vocês têm cópia ou não. Tem não? Bom, eu fiz um roteiro, o Gilfran, inclusive, deu esse roteiro. Mas não quer dizer que esse é o roteiro definitivo. Se os senhores acharem que pode-se colocar mais alguma coisa aqui, a gente coloca, tá certo? Porque o importante é que depois, dentro desse roteiro, seja possível, tá entendendo? Seja possível todo local que se der a cintura se dê dentro desse roteiro. Porque daí, se ele vier fazer o curso de sétimo, aqueles que vierem fazer o curso de sétimo, fica mais fácil para mim, eles aproveitarão melhor da curso. Os que não fizerem curso de alicerce, pelo menos terão uma base, que ele é alicerce necessário no centurião. Sabe disso? Quer dizer, é com esse objetivo que eu procurei condensar, sabe? Condensar assim, a parte essencial. Agora, se o senhor tiver sugestões na hora, pode ser que passou despercebido, ou com perguntas que o senhor não fazer. Outra coisa, eu quero deixar assim, o senhor de muita vontade, porque às vezes o senhor pode pensar que é uma pergunta, como eu sou instrutor, eu sou o presidente de um templo, eu sou o vice-presidente do templo, né? E ficar encabulado fazer uma pergunta, e com isso às vezes vocês podem deixar de a gente, é pela pergunta que vocês vão puxar por mim, é na pergunta que eu tenho condições, tenho de, né, desenvolver o assunto. Então eu quero deixar os senhores bem à vontade, não temos tempo para essa reunião, tá? O tempo é os senhores que vão fazer. Outra coisa, eu me propus de fazer toda sexta-feira, mas se os senhores acharem que fica difícil toda sexta-feira, nós podemos fazer de 15 em 15 dias. Para mim não tem importância nenhuma. Eu acho que
Porque na hora que eu fui fazer a prece aqui agora, tá? Parece-me que de 15 em 15 dias fica melhor para o senhor. Pelo menos foi isso que eu comecei a fazer a prece logo. Né? Então, os senhores decidem. Que eu inicialmente tinha falado, inclusive, que nós íamos fazer de toda semana. Mas agora, na hora, vamos fazer a prece. Cristo Jesus. Então, parece-me que 15 em 15 para os senhores é melhor. Se for melhor, para mim está tudo bem. Agora, o que eu queria é o seguinte, é que os senhores, quando saírem daqui, saírem seguros para realmente dar uma aula de centúria. Porque, vejam bem, é a grande oportunidade que o mestre recebe. É a aula de centúria. O curso de sétimo já é para, às vezes, não é aquele que precisa, faz aquele que pode. Está entendendo? Às vezes ele dispõe de tempo, às vezes dispõe de meios financeiros. Tá certo? Aqui, pelo menos aqui em Brasília, vai funcionar da seguinte maneira. Vão ser 3 grupos por ano. Aqui não vai ser mais assim de 15 em 15. Toda quinta-feira de aula de centúria vai entrar médio. Agora, já parou, né? Tem um grupo agora, vai terminar em setembro. 17 de setembro começa outro. Não entra mais médio no meio do curso, porque além dele não aprender bem, ele atrapalha os outros. Porque ele vai se ouvir um assunto que ele não tem a base para ouvir aquele assunto. Ele chega na quinta, sexta aula, quarta aula adiante, já fica meio complicado para ele. Né? Então, o que acontece? Vai fazer perguntas que os outros já... E ele não aproveita. Então, nós vamos fazer o seguinte, agora aqui também em Brasília é por grupo. Então dá para fazer 3 grupos. Né? E respeitar as férias de dezembro e janeiro, que todo mundo gosta, não é de férias. Né? Então vejam bem. Os senhores que sabem, se quiserem fazer de 15 em 15 dias, se vocês acharem que é melhor, viu? É bom falar sobre isso, agora já fica definido. Não, levanta o braço, quem é por 15 dias? 15 dias. Quem falou comigo não. Amigo é amigo, lembra de nós, agora quem? Eita, mundo velho. Professor, e mesmo terminando essa reciclagem que está fazendo agora, a gente tem que manter sempre um calendário aí em função disso, dessas reuniões. Não pode deixar de passar muito, não. De vez em quando é bom veja botar bem, todo. eu acho que para os instrutores, porque o instrutor, geralmente, na maioria, 99%, é um mestre de não. Ele está participando dos trabalhos, sempre está em contato comigo, está conversando comigo. Quer dizer, ele sempre está perto de mim. Tem raras exceções que ele está longe. Os que estão longe têm fitas gravadas da Centúria. Então, de vez em quando ele vai lá, liga a fitinha dele, né? Quer dizer, os que puderem gravar, é bom vocês gravarem, porque a gente vai dando instrução e vai cair num gabarito, você entendeu? E a tendência é se acomodar e se você pegar uma fita de vez em quando e ouvir, tá certo? Você enriquece, você, né, desperta a sua mente para certas coisas que estão lá no, né? E você melhora. Isso é normal, isso é humano, né? Ninguém é de ferro. Principalmente instrutor, né? Que na instrução, às vezes está perdendo, não está bem, enfim. Às vezes o estado psicológico dele não está bom, aí tem que dar aula. Quer dizer, então, se você tiver a fita gravada, isso ajuda, sabe? Então nós ficamos de 15 em 15 dias. Tudo bem, uma pergunta? Não, gente, está todo mundo me olhando. Ô, professor, você disse aqui no Templo Mãe será 3 por ano. É. Agora, quanto ao número de aulas, será 7, o mínimo de 7, ou será, diz um número superior, ou como fica o problema da falta também? Olha, eu acho o seguinte, Centúria são 7 aulas, né? Direito a uma aula, tá? Mas aqui com 7 fecha o curso, Fecha o curso. e aí quem perdeu uma aula? Hein? Quem perdeu uma aula só não tem problema, recebe o radar, tá certo. Quem perdeu 2 horas. 2 horas. E vai ficar, aqui no caso, vai ficar mais difícil porque ele vai ter que esperar terminar aquele grupo. Porque serão 7 aulas, né? E tem direito a uma falta. Com 6 aulas ele tem direito a receber o radar. Né? Agora, mais do que isso, ele perde.
Outra coisa, eu gostaria, dentro do possível, que essas aulas fossem dadas quintas-feiras. Mesmo horário da daqui. Às quintas-feiras. A partir de 9 horas da noite. E de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Porque não adianta apressar pelo seguinte fator, tem que dar um espaço. Esse espaço é exatamente para ele ir lá, para ele pensar nisso. Ele vai trabalhar, se depara com o problema aqui da cintura, você entendeu? Então, é normal você ouvir uma coisa e fazer, tá entendendo? E eu pelo menos acontecia demais comigo. A tia me ensinava as coisas e depois eu me deparava com os problemas. Né? Então, às vezes você aprende e quando você vai enfrentar o problema é um pouquinho diferente. Quer dizer, a teoria da prática ela diverge um pouco. Então, esse espaçamento de 15 dias é exatamente para isso. Né? Eu vou uma pergunta agora. Eu te acompanhei na Centura há 8 anos, mas antes eu tinha feito no Centura. E no teu tempo tinha um quadro negro que você nos mostrava, inclusive, as origens, o plano, nos mínimos detalhes, não era não? Exatamente. Então, e depois, nós não tínhamos mais o quadro negro, porque nós passamos cá para o radar, né? A nave, era no Castelo antes, né? E eu acho que se tivesse assim, se voltasse, por exemplo, a nos falar sobre aquelas origens, aqueles planos, aquilo enriqueceria muito. Não, o quadro negro, vocês vejam bem, tem duas soluções. Nós podemos trazer o quadro negro para cá. Se vocês quiserem ficar aqui, porque aqui é aconchegante, aqui é bom para vocês gravarem, não tem ruído. Minha voz alcança todo mundo, vai lugar, vocês podem gravar. Entendeu? Traz o quadro negro. Se vocês quisessem conseguir o menorzinho, até melhor. Tá vendo? Então, o problema é o seguinte: o quadro negro, a gente. Olha, eu não tenho pressa. Eu gostaria que os senhores, tá vendo? Vai ser um repeteco, os senhores estão cansados de ouvir sobre isso, mas de qualquer maneira, os senhores são instrutores. Pode ser que alguma coisa que eu dê a mais, eu quero dar alguma coisa a mais aos senhores, não é para os senhores transmitirem, mas é para os senhores ficarem mais fácil dos senhores transmitirem o que vocês vão permitir. Agora isso vai depender das perguntas que quiserem, enfim, o senhor não tem que puxar um pouco por mim, porque o monólogo é difícil. Então, o roteiro vai continuar sendo aquele antigo dentro daquele roteiro? Não, eu fiz um roteiro, eu refiz aquele roteiro. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o roteiro da primeira aula. Primeiro item, conduta doutrinária. Então, logo embaixo eu escrevi significado. Quer dizer, falar em conduta doutrinária, todo mundo fala, mas o que é a conduta doutrinária? O médico deve se conduzir dentro da missão. Mas o que é a conduta doutrinária? Todo mundo fala em conduta doutrinária, mas realmente o que é a conduta doutrinária? É a base essencial para se conduzir. Se conduzir, mas o que é? É a conscientização do mestre. Hein? É o mestre conduzir ele a sua consciência. Mas sua consciência? É. Não. O comportamento dentro, vamos dizer, dos ensinamentos que ele recebeu, até onde ele recebeu doutrinariamente. Já está melhorando. O que é conduta doutrinária? Você vejam bem, 3 mestres, 4 mestres, você vejam bem, cada um tem uma interpretação. Vamos lá. Conduta doutrinária é conhecer e respeitar a lei do amanhecer. Respeitar o seu próximo, os seus irmãos, conhecer a lei. E respeitar. Irei. Conduta doutrinária também é o comportamento do médico, em termos de médico e de mestre. Antônio. Eu acho que é a exemplificação através do seu trabalho, através do resultado do seu trabalho, a caminho do objetivo, que seja a evangelização do homem e o aprimoramento de si próprio. O caminho que nos conduz a uma realização. Eu entendo a conduta doutrinária é a conscientização, é o conhecimento, a disciplina do médium. Tudo bem, conduta doutrinária, é um médium caminhar dentro dos preceitos dessa doutrina. Né? Quer dizer, dentro dos seus ensinamentos, dentro das suas leis. Por quê? Sem conduta doutrinária, ele não se evolui, ele não evolui.
Mas por que ele não se evolui e não se evolui ninguém? Porque ele tem que aplicar a si próprio também, né? Ele tem que saber aplicar a ele mesmo, entendeu? Porque não adianta você ter o conhecimento da doutrina, transmite, mas não transmite a si próprio, quer dizer, ele não se disciplina. A partir do momento que se propõe, a pessoa vem, né, se integra nessa doutrina e se propõe a levar uma vida doutrinária. A partir de então ele tem que se voltar para si, analisar todos os fatos de todos os ângulos e aplicar na íntegra para que ele venha no futuro, eu diria, no futuro a curto e a longo prazo, o sucesso na vida material e espiritual. Tem mais, rapaz. Porque tem muitos riscos dentro da nossa doutrina. Tem muitos cacos de vida. Tem muitos lugares que nós podemos nos machucar. Porque nós somos profissionais. Nós lidamos com espíritos. E tanto de um lado como do outro lado, há riscos. A força é uma faca de dois gumes. O poder do médium é uma faca de dois gumes. O poder da corrente mestra é perigoso. Quer dizer, se nós não soubermos nos conduzir ali dentro, nós podemos nos machucar. Além de machucar o outro. Tanto no templo como na estrela. Quer dizer, então, a conduta doutrinária, ela é a base, ela é o alicerce de um mestre. Ela envolve toda a vida do mestre. Porque às vezes o Jaguar diz assim, bom, meu problema é aqui no templo, lá fora é outra coisa. Bom, isso é questão de consciência. Um dos senhores aí, ele mesmo frisou no problema da conscientização. Mas, a conduta doutrinária é a base. Se ela é a base do Jaguar, ela abrange a nossa vida 24 horas por dia. Porque se nós saímos daqui e estamos lá para fora, nós não deixamos de ser mestres. Nós temos nosso compromisso com o nosso juramento, enfim, não se desfez por isso. Agora, exatamente, no templo, se o médium não sabe se conduzir dentro do templo, ele pega a força esparsa. Ele pode pegar uma tremenda de uma corrente negativa ali dentro. Né? Ele pode obsediar uma pessoa no trabalho porque ele não conhece. Não é? Enfim, então há vários riscos. Então, a conduta doutrinária é que nem o Jaguar que falou aí, é o conhecimento dos ensinamentos, né, e das leis. Mas não é só conhecimento, não. É a vivência dos conhecimentos e das leis. Porque aprender a doutrina é fácil. Eu tenho certeza que o senhor não tem dificuldade nenhuma em transmitir a doutrina. Agora, viver a doutrina é diferente. Aí já começa a complicar. Porque todos nós temos uma faixa aqui dentro do aprendizado. Depois, esse aprendizado, essa teoria, ela começa a ser colocada em prática. Quer dizer, essa teoria, esse aprendizado, começa a ser transformado em energia. Como? Pela vivência. E ali o mestre começa a caminhar, a viver os primeiros passos do ensinamento, daquilo que ele aprendeu. Ele começa a viver aquilo. E ele é colocado nessas condições exatamente para ver como é que ele reage.
porque está de couro, porque está de karma. Às vezes não é couro nem karma. Às vezes chama-se iniciação. E iniciação, tem iniciações que podem se resolver em 7 luas, tem iniciações que podem se resolver em 21 luas, tem iniciações que podem se resolver em 49 luas. Professor, esse comportamento, quer dizer, que obedece ao conduto como comportamento, seria somente em relação às leis doutrinárias? Acho que ela vai mais além, né? Bom, o outro item que eu coloquei aqui, logo em seguida, né? Então, para vocês verem como é que está montado o roteiro. Conduta doutrinária, significado da conduta. Eu peguei uma frase para seta branca. As leis físicas que vos chamam a razão são as mesmas que vos conduzem a Deus. Seta branca. Né? Então, vocês vejam bem. O que o Pai quer nos transmitir com isso? As leis físicas que vos chamam a razão são as mesmas que vos conduzem a Deus. Quer dizer, aqui nós estamos sujeitos às leis físicas. E é pelo caminho dessas leis que nós vamos chegar a Deus. Isso mostra que nós temos compromisso com as leis dos homens. Nós temos compromisso com as leis da natureza, que são as leis da terra. Nós temos compromisso com as leis de Deus. Nós temos compromisso com as leis de nossos mestres. Se nós queríamos as leis dos homens, nós vamos pagar o preço que é cobrado pelo reparo. Sofrer processos, sermos presos, sermos julgados. Não é isso? Se nós queríamos, né, a lei da natureza, nós vamos pagar o mesmo preço que a natureza também nos cobra. Que a natureza também nos cobra. É o caso de muito mestre, quando começa a se empolgar com a doutrina, ele começa a se esquecer da vida conjugal, né, do sexo, achando que isso não é necessário. Como o outro acha também que não tem nada e abusa. Né? Começa a ter 3, 4, 5 mulheres, acha bom. Mas ele se esquece que também está ferindo uma lei, que é a lei do karma. Porque nós somos mestres. Se nós entrarmos numa aula de uma pessoa, ali você está entrando numa aula. Se manteve relações sexuais com uma mulher, você está entrando na aula dela. Você está arranjando encrenca. Problema de cada um. Mas o resultado está aí, você sabe. Essa lei é a lei divina, a lei de Deus, a lei do karma. E temos as leis dos nossos mestres, que são as leis desse amanhecer. Tanto que nossa mãe falava, se alguém deve satisfação aqui, eu já guardo. Jaguar deve satisfação para todo mundo. Não tem que dar satisfação para ninguém. Pelo contrário, tem que dar satisfação para todo mundo. E os senhores observem, pela experiência própria, quanto que custa caro um escorregão. Por isso que a gente paga da desarmonia, das coisas, da chateação, dos aborrecimentos. E às vezes é um preço que a gente não consegue se livrar nunca. Então, o importante para o centurião é ele saber de que quando termina o direito dele, começa do vizinho. Quer dizer, quando começa do vizinho, dele terminou. Essa relação, ela tem que ser respeitada. Quer dizer, para que nós possamos realmente ter uma conduta doutrinária, ele abrange um comportamento geral. Porque os costumes, que em sociologia chama-se mores, às vezes eles são mais sérios do que as próprias leis. O Jaguar, ele não está aqui hoje, ele teve um transporte, chegou e disse, eu fui recebido numa cidade muito bem, todo mundo rindo, recebeu ele tudo bem. Ele teve a grandeza do mentor dele de mostrar um quadro para ele. Você veja bem,
É uma mulher que abandonou. Você imagina ver o cara no perigo. São sentimentos. É sério, Jaguar. É muito fácil um Jaguar enrolar os bigodes. Ou melhor, se enrolar nos próprios bigodes. É necessário pensar muito. Você vê se vale a pena ou não vale a pena. Porque às vezes você está trocando um império por um prato de lentilhas. Quer dizer, isso é importante que o cidadão saiba. Isso faz parte. Porque no nosso meio, o que é mais fácil para um homem conquistar a mulher, para uma mulher conquistar um homem. Porque, primeiro, quem vem para cá tem situação já difícil. Seja homem, seja mulher. Ou ele está sofrido ou ela está sofrida. Gradativamente vai se limpando, vai se valorizando, vai se achando que é gente. Primeiro, o que essa doutrina nos ensina? A nos valorizar. O primeiro passo dessa doutrina é ensinar a pessoa a gostar de si própria. Mas até que isso aconteça, né, é um mal amado. E lá chega um com a conversa, ou chega do outro lado com a conversa. E às vezes você vê as coisas, o mestre bem encaminhado, as coisas desencaminham violentamente. Agora, vamos ver isso, cada um faz o que quer da sua vida, sabe Deus. Mas esse relacionamento, essa conduta doutrinária, ele é todo. E não tem dúvida, ela é a nossa base. Vocês podem andar, como os senhores mesmos, vocês podem ver, à medida que os senhores foram se firmando, porque foram firmando a sua conduta doutrinária. Os senhores foram relegando muita coisa do plano, né? Ou eliminando, tá certo? Não julgamento. Por que o não julgamento? É Jaguar. Por que o não julgamento? Não julgamento. Mas por quê? É de acordo com a frase que a nossa mãe sempre falava, né? Venham de um mundo onde as razões se encontram, não existem erros. Então, dizendo que realmente ninguém pode julgar ninguém, tudo é uma razão de ser. Mas alguém quer dizer alguma coisa? O julgamento é um lugar do espírito, ninguém tem condição de julgar a individualidade, né? Tá certo. Eu não conheço o meu karma, não conheço a extensão das minhas dívidas, do meu karma, e eu vou conhecer do meu próximo. Sabe por quê? Vocês querem ver uma coisa no julgamento? Por quê? Porque nós, isso é humano e natural, mas nós geralmente, o aspecto visual influencia muito. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes, você entendeu? Às vezes, a tia me contou uma história, eu vou contar essa história para vocês, que ela morava ainda na Bahia, numa cidade, logo para frente de Prado. Ilhéus, né? E ela nossa, tinha um senhor lá que todo mundo adorava ele. Diz que era uma pessoa boa, pessoa bacana, e todo mundo gostava dele, né? E disse que quando enterrar o homem, ela foi no cemitério, né? Diz que ela viu o bichão, né? Com chifre. Coisa mais feia, vermelho com chifre. Você vai me contando os fenômenos que depois que ela foi passando, que ela foi assimilar, foram voltando para a mente dela, você entendeu como é que ela foi entendendo, quando a clarividência desabrochou mesmo, então ela foi vendo os lances. Então vocês vejam bem, estou adorando, estou achando que o homem era um santo. E depois disse que faziam promessa lá no lugar, lá para ele, e tal, você entendeu? Mas... E disse, ela nessa mesmo aí, ela contava, eu também ouvi dessa. E, inclusive, tinha milagres feitos. Tinha, mas talvez não acho que uma fé da pessoa. Não é uma fé, porque um espírito, um mentor, vai para aquele lugar. Assume o lugar da pessoa, você entendeu como é que é? Para não deixar as pessoas, como é que é? Não, um mentor que vai para lá. Agora, eu te pergunto o seguinte, Nestor. Dentro desta mesma sintonia, esse que não é mentor coisa nenhuma, tá? E as pessoas que ali vão recebem sua graça. Tá? Como é que fica a situação desse
espírito, que na realidade nada mais é do que um Exu. Ué, lá está o caminho dele, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá certo? Essas vibrações que fazem, são vibrações boas, porque é vibração de esperança, não é de ódio. isso não ajuda na evolução desse mesmo espírito? Não. Jaguares, vejam bem, nós estamos habituados às leis do sol. Tudo se dá um jeitinho. Tudo se dá um jeito. Mas, no mundo espiritual não existe isso. As leis o Jaguar falou, é o mundo onde as razões se encontram. O que quer dizer isso? Não tem coração. Sim. Não. Sim. Não. Ser ou não ser. É ser ou não ser, não tem meio, não tem quebra-galhos. Ou é, ou pode ser. Não há meio termo. Né? Nós seremos cobrados por aquilo que deixaram de fazer. Não é pelo que fizemos. Não. Mas eu fiz muito. Não, você tinha condição de fazer muito mais. Então, seremos cobrados por aquilo que deixamos de fazer. Assume pacto no mundo espiritual. Nós temos pactos, nós temos juramentos, são pactos. É tão sério o pacto no mundo espiritual, se você fizer um pacto com Exu, ele cumpre. Não tem acordo. É um ser ou não ser. Aqui tinha um acordo com ele. Ela fez um acordo. Mas não vamos desenvolver esse papel. Entendeu? Então, vejam bem, no julgamento, porque geralmente impressionamos pelas aparências das pessoas. Esse dia eu levei uma lição enorme. Eu fui levar a Naíra, porque a Naíra é uma menina que, a primeira para mim, ela tem, desde que ela nasceu, ela leva todo dia. E a questão de um ano atrás, mais ou menos, eu fui num retiro lá e tinha uma pessoa incorporada. Tá? E eu não acredito nessa pessoa, como médium de incorporação, não é como pessoa. Né? Digo, aqui eu não vou passar com essa não. Né? Mas eu fiquei numa situação constrangente, porque foi aquele trono que desocupou. E o Jaguar diz, eu dizia, não tinha jeito, né? Peguei e sentei com a minha filha, digo, sabe Deus, né? Pedi um passe para minha filha. Ela diz assim, graças a Deus, né? Diz, a gente prepara que tem outra rosa a caminho. Olha bem, olha as lições. Cheguei em casa e falei para essa ligação, né? Você vai uma casa meio esquisita, bem que eu não passava. Não falei que era uma pessoa. Tem outra rosa a caminho. Coisa esquisita, né? Você vê a Naíra era pequenininha, né? 2 meses depois, a Sandra estava grávida. Vai ser homem, eu digo, não, vai ser mulher. Aí eu já comecei a dizer, agora não tem mais jeito, né? Realmente nasceu uma mulher. Porque rosa no mundo só para as entidades é mulher. É uma ninfa. Você veja bem, uma comunicação de quem realmente, você entendeu? Eu não jamais esperaria. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem a situação. Eu estou contando isso para os senhores, que é uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que eu julguei na hora, eu sentei contrariado, saí de lá contrariado. Você entendeu como é que é? No entanto, veja bem, a mensagem perfeita, e foi uma profecia. Mas foi uma profecia. Foi. Um pouco velada, nas entrelinhas, mas foi uma profecia. Quer dizer, por quê? Eu julguei as aparências, eu julguei uma série de coisas dessa criatura. Você entendeu? Até rancor meu deve ter no meio disso. Você está entendendo? Quer dizer, então, o não julgamento é exatamente por isso. Para nós não nos ferirmos. Porque é normal, pelas aparências, a gente decidir a coisa pela aparência, às vezes não. Inclusive eu pus o seguinte, olha, devemos observar as pessoas e as comunicações dos espíritos pelo seu conteúdo. Muitas vezes uma frondosa árvore é estéril, enquanto uma pequena e feia árvore produz saborosos e lindos. Né? Quer dizer, o roteiro está sendo montado desse jeito. Né? Para frente. Nestor, antes que você distancie muito,
Você falou ainda agora aí de profissionais. Dá uma explicadinha sobre isso. Parece tão simples, né? Dá uma explicadinha sobre isso. Profissionais pelo seguinte fato. Porque nós dispomos a atender a todos. Nós temos alvará, autorização da delegacia, temos estatutos, abrimos a porta e atendemos a todo mundo. Nós não fazemos sessões fechadas. Nós fazemos sessões públicas. Então nós somos profissionais. Como profissionais, nós assumimos uma responsabilidade muito grande. Porque está sob nossa responsabilidade. Não somente os espíritos que passam ali, mas como aquelas pessoas. E se nós iludirmos aquelas pessoas, ou induzirmos aquelas pessoas a fazerem coisas que possam prejudicá-las, nós vamos pagar por isso. Ah, esse que é o problema mais sério. Nós não, no mundo espiritual, nós somos tidos como profissionais. E como tal, quem tem a mensagem Pai Seta Branca aí? Eu ia trazer. Qualquer uma? Não, as mensagens. Você tem, sabe? 72. Tem não. Não, não é 72. Tem uma outra mensagem, onde ele diz o seguinte: meus filhos, né, aptos, meus filhos, seres humanos, educados, né, esclarecidos, 79. aptos a resolverem todos os problemas aqui na Terra. Tá? Quer dizer, nós somos profissionais. E o senhor observe que o tempo todo nós estamos lidando com individualidades. Ou encarnados ou desencarnados, mas com individualidades. Que dependem de nós. Que dependem de uma decisão nossa, direta ou indiretamente. Mais uma pergunta? É essa situação que você chegou no trono e de repente você ficou naquela escolha. Todo mundo que comanda trono se depara com isso de vez em quando. De repente senta um apará lá, um médico, e você fica até com medo de mandar paciente. Dá vontade de dizer, isso vai ficar incorporado aí até amanhã, eu não mando ninguém. Mas aí conta de uma reflexão. Quanto aos pacientes, nós também temos, né? O que você acha? Porque às vezes você deixa de mandar um paciente porque você acha que aquele médico lá é um desequilibrado. Certo? Mas às vezes ele tem uma ligação kármica com aquele paciente, que ele está se esperando ali aquela oportunidade há muito tempo. Então como é que a gente faz? A gente não vai proibir o médico de ir para o trono. Certo? Mas às vezes a gente fica pensando, eu vou mandar um paciente aí, sabendo que esse médico é um cara assim, todo desequilibrado, tem dia que entra aqui carregado, tem dia que entra andando, entendeu? Como é que fica? Agora, vejam bem, eu acho que o cuidado que deve se ter quanto à médium é só das interferências. Tá? Porque o problema é o seguinte, tem muitas pessoas, até com grau de esquizofrenia, em trabalho. Tem grandes pessoas aqui, inteligentes, e não incorporam, não fazem quase nada. Quer dizer, isso é uma questão, entendendo? É o tal do julgamento. É isso que eu quero mostrar. Vocês estão entendendo? É esse quadro que eu quero mostrar para vocês. Esse aparelho realmente está incorporado no espírito. Eu duvidei até nisso. Eu não completei, eu vou completar logo. Tá bom? Então você veja bem, era mantinha esse cara. Aí essa história de rosa é bem mantinha. Então vocês vejam bem, quer dizer, não há condições. O problema, a tia sempre falou que o médium dessa corrente ele não mistifica. Quem mistifica são os espíritos. Agora, há médicos que não incorporam, que estão secos e vão para os tronos. Isso é diferente. E aplica a conduta do teatro? É lógico, não manda paciência. Deixa ele com o doutrinador, até o doutrinador decidir se ele fica com ele ou... No caso aí, um médico que a gente... muitos casos a gente não sabe. Muitos a gente sabe. Médicos aí, iniciados, que tomam álcool. A gente sabendo, a gente evita paciente. Não pode decepcionar o médico aí, não deixa ele levar, mas evita botar paciente com ele. Tá certo? Olha, eu vou dizer uma coisa seguinte. O problema do álcool é um outro problema sério. Isso, nós estamos tratando de assuntos que é nosso aqui, né? Mas um dia eu fiquei revoltado com um dia. Porque esse camarada aqui, um cachaceiro sem vergonha, né? Deixou uma bajulando esse sujeito desse jeito, entendeu? Deixou uma mulher chorando lá, ficou atendendo um pingo safado, né? Eu falei desse jeito, o que é isso?
Você não vê que ele está tentando deixar. Você não vê que ele faz uma força danada para trás, uma obsessão que não deixa? Entendeu? Quer dizer, agora eu pensei ainda, não terminei a pergunta para ele, mas eu pensei, digo, e se esse camarada não tivesse aqui? Como é que estaria a situação dele lá fora? Certo? Porque eu acho que o mestre dessa corrente que bebe e chega a beber, o preço que ele paga é muito grande. Gente, com ele mesmo, eu acho que a briga é violenta. Por mais irresponsável que ele seja, né? Mas na hora que ele olha para a tia, ou olha para o pai, olha para a própria fraqueza dele. Então vocês vejam bem que tudo isso cai no nome do lugar. Agora, a decisão dos tronos, de um trabalho, de um médico desse, isso tem que ser decidido na hora. Isso é muito relativo. Avaliado e decidido, né? Avaliar e decidir na hora. Isso tem que ser. Esse danado fazendo ele beber. Estava bebendo, mas bebendo cachaça pura. Mas ele naquele dia estava dando, graças a Deus, que tinha se libertado dele. Mas tinha um outro atuando ele que só queria cerveja. Eu entrei com uma brincadeira até zombando na hora. Eu digo, você toma cuidado, porque daqui a pouco pode ter um aí que está querendo JB. E já logo vem um mais sofisticado ainda, querendo champanhe francesa. E aí você vai dançar. Mas depois, eu não sei o que é que ele entendeu da brincadeira, que eu disse no tom de brincadeira, e foi logo numa reunião ali embaixo, e você tocou em cachaça e macumba. E ele estava sentado atrás de mim, hoje só sobra. Eu fiquei com pena do homem. Eu, no lugar de ter dito alguma coisa que ajudasse, eu zombei. Que a verdade é a seguinte, às vezes, no fundo, não é obsessor. E a pessoa, às vezes, é uma dívida e não consegue se libertar de uma hora. Uma vez eu estava no tempo, eu estava atendendo ali, depois ela foi saindo, e tinha um camarada, um médico lá que tinha vivido, e ela estava falando para mim, meu filho, o médico que bebe, eu vejo ele injetando veneno num paciente, numa pessoa que trabalha com ele. Eu nunca esqueci isso, tem muito doido, isso foi tempo antigo. Eu nunca esqueci, fiquei com isso na cabeça. Essa ideia, essa imagem, esse exemplo que ela usou, entendeu? Tão nítido. Depois, mais para frente, em outras oportunidades, eu veio a falar que levava um tempo para você desassimilar isso. Porque o álcool é uma corrente sanguínea. O problema é... Vamos caminhar para frente que a gente chega nisso aí. Só para ilustrar a pergunta do Walter, é um dos problemas que a gente está encontrando lá fora por estar convivendo no interior. No que se refere à conduta doutrinária, você, lembra foi o que eu interpretei, e atinge também, isso é um tabu que aqui no tempo humano, mesmo porque não existe necessidade maior, mas nos tempos externos existe. Você deu a entender que abrange também a conduta moral? Lógico. Isso é uma coisa que nós vemos. Porque você veja bem, a tia não gostava, a tia nunca quis, nunca desejou que nós fôssemos moralistas. Quer dizer, mostrar para a pessoa o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Porque quando você vai mostrar para a pessoa o que ele deve fazer e não deve fazer, daí você está julgando. Quer dizer, você está se servindo de espelho como tal e dizendo que você está errado. Tá? Isso nós não podemos fazer. Isso aí querer ser moralista. Agora, o que nós devemos fazer é ensinar. Agora, limitar a pessoa a fazer isso aqui, não podemos, senão nós vamos cair no padrão das outras religiões. Vamos cair no padrão da religião católica, do crente. Você entendeu como é que do kardecista? Tá? Aí não. Isso nós não podemos, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ensinar. Por que, Roberto, por que o pai franqueou essa série de tempos? Exatamente para que os espíritos tivessem uma oportunidade de escolher dentro do seu livre-arbítrio.
Você entendeu? Porque muitos não se adaptam com o crente, não se adaptam com o católico e vão para macumba. E chega lá e não se realiza. Porque ele não tem afinidade. Ele já veio de uma colônia que não se afina com aquele tipo de trabalho. Você entendeu? Então, ele tem a oportunidade de uma doutrina legítima. Certo? Agora, né? Agora, o que acontece? Agora, não cabe a nós, nunca nós podemos ser moralistas, ditar moral. Isso não cabe a nós. Claro, temos que dar exemplo. Porque nós já estamos num estágio, entendeu? Que já estamos começando a viver do fim. Eu, pelo menos, já estou começando a estar nesse estágio de viver do fim. Quer dizer, começar a viver aquilo que eu aprendi na teoria. Isso começou comigo há uns 4 anos atrás. E é difícil, é muito difícil. Né? Você viveu esse tal. Mas é gradativo. Agora, é tal coisa. Ditar normas de morais não devemos. Não cabe a nós. Essa doutrina, ela floresce. Ela é de dentro e fora. É aos poucos. É aos poucos. Quer dizer, na realidade, quem acaba se colocando no caminho certo é a gente mesmo. Lógico, com a ajuda da espiritualidade. Né? Às vezes você luta por uma coisa e não consegue. Né? E você luta e não consegue. Você fica irritado, você fica nervoso, você baixa o padrão vibratório, você fica descrente. Um dia o pai João chegou para mim e disse: meu filho, às vezes a gente ser filho, o filho está procurando uma coisa e a gente segura. Mas ele nunca sabe se a gente está segurando ele para não se molhar ou a gente está segurando ele para se afogar. Bem, veja bem, um pensamento meu é o seguinte: eu acho que o mestre da doutrina, ele mostra na realidade que ele é, não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. É os dois, é o que ele fala, ele faz. Eu acho que, mas pelo que ele faz, ele se apresenta muito mais. Porque o problema é o seguinte, veja bem, você falar uma coisa e fazer outra, então fica naquele negócio, faça o que eu exijo e não faça o que eu faço. Exatamente. Você entendeu? É exatamente isso. Quer dizer, então, o problema é o seguinte, é isso que... Né? Mas este freio, essa situação, não é quem que vai colocar em nós temos que nos colocar à medida. Agora, isso é consciência, né? Isso é a medida que está adquirindo a consciência, gradativamente. Né? A gente vai se evoluindo, de ano para ano a gente vai melhorando, e enfim. Você entendeu? Aí vem aquele nosso conhecimento, é a nossa disciplina. Ele está aí nesse roteiro aí. Mas uma coisa que você falou, então, no caso, é o mestre, ele deve ser esse espelho, no caso, sem que ele nunca fale dele, né? Ele servir como exemplo, ele como instrutor, se colocar como exemplo diante dos médios, né? Ele falar dele pessoalmente, se expondo com ele, se colocando como exemplo. Olha, falar da gente mesmo é meio esquisito. Você entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa seguinte. Eu acho que às vezes um quadro vale por 1000 palavras, né? Entendeu? Outra coisa também sobre o ponto doutrinário, uma frasezinha que sempre ilustra bem. É tradicional, cada caso é caso. Veja bem, a tia sempre exaltou assim, muito o homem a cuidar da sua família bem, né? A não abrir mão das suas obrigações, como nós já falamos aqui. Mas também tem uma carta, não me lembro bem agora pelo nome, em que ela conta de um casal. Parece que é o caso do mestre, que a esposa dele não deixava, atrapalhava, não aceitava que ele viesse para o trabalho, para a doutrina, que ele viesse trabalhar, vivia dizendo que ele ia procurar outras mulheres, que não sei o quê. A mulher apurrinhava o juiz do cara. Aí chegou um ano, tanto para levar mão. Chegou um ano que o camarada largou a mulher e dele vivia a doutrina dele. Entendeu? E ela estava contando isso até como uma posição, como se ele tivesse feito algo que dentro da individualidade dele era acertado, foi certo. Porque ele tinha uma missão aqui, aquela mulher estava azucrinando o juiz dele. Então, que essa opção que ele fez foi a correta. Então, é muito importante sempre, a meu ver, levar-se a ideia de que cada caso é um caso. Se a gente começa a pregar sobre moral, e vai aparecer o pastor protestante, o padre que você falou aí, ditando uma linha dura. Nós não podemos ser moralistas. Nós temos que, no nosso caso aí,
Nós estamos conversando mais amplo. Mas a verdade é o seguinte: cada um tem seu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é respeitado. Tranquilamente. Eu formulei essa pergunta, porque ainda no tempo da mamãe, nós não tínhamos esse tipo de problema, tá certo? Nós temos, né? A sociedade, a conduta moral, ela vai, em princípio. Nós temos caso de tempo que chegou a sucumbir, vai ter, né, por uma situação dessa. Então, é isso que eu queria que você, já que você faculta o direito de conversar mais, que você, porque a moral é uma coisa, são valores do homem. Eu acredito que nenhum de nós estamos aptos a falar moral ou imoral. Mas nós temos que atingir uma sociedade, de um modo ou de outro. Então eu gostaria que você falasse para nós como devemos proceder. É lógico, não queremos ser moralistas, mas nós estamos ali para servir uma comunidade, né? Tá certo? E nem estamos ali para discutir o que é, tá certo? Mas, e aqui aproveitando que temos presidente de tempo, e eu acho que é uma oportunidade boa, a gente... O caso é o seguinte: a minha preocupação, eu tenho medo, você entendeu como é que daqui a pouco a gente começa a ditar normas. É exatamente assim que eu quero que você nos explique para poder sair daqui. Nós não podemos fazer isso. Sim, eu quero que nos oriente. Veja bem, senão nós vamos cair no padrão do Rotary Club, no padrão, e o templo nosso está aberto para todo mundo. A lei do Pai Santa Branca é a lei de Jesus. Jesus não escolheu ninguém para chegar perto dele. Você não é, você entendeu como é que é? Não. Quer dizer, nós não podemos, nós abrimos, nós franqueamos. Eu vou dizer uma coisa para o senhor o seguinte: inclusive, eu tive um exemplo de 74, eu dava a instrução de desenvolvimento naquela época. E o Maninho foi cara doutrinador, chegou para mim, depois da aula, eu falei sobre a conduta doutrinária. Ele disse para mim: professor, eu sou da zona, como é que eu faço? Graças a Deus você encontrou um caminho. Se você realmente se realizar aquilo, talvez você tenha condição de sair da zona. Está entendendo? Falei para ela. Talvez adquire condições de sair e ter uma vida normal. E hoje realmente ela é casada, frequenta a doutrina até hoje e tem uma vida normal. E saiu da. E é uma parada hoje, não é mais doutrina não. Quer dizer, então, agora, que adiantou se eu começasse a ditar norma para ela? Algo que eu já tinha procurado antes, né? Quer dizer, o que foi o vale para ela? O vale para ela já estava de salvação dela. Porque uma degradação, você entendeu? Um ambiente que você vive mais pesado que a zona não existe. Quanto a corrente negativa, quanto a espíritos, quanto a maneira de viver, enfim, tudo. Né? No entanto, você vejam bem, ela está aí até hoje, tá entendendo? Tem uma mocinha, né? Casada, vive bem, tudo bem. Quer dizer, ela venceu, ela conseguiu superar. Quer dizer, é uma grandeza, não é uma grandeza? E como que ela conseguiu superar? Onde é que ela achou? Nos trabalhos com os pretos velhos, com os entidades, com as mensagens para o fio, enfim. Quer dizer, como que nós vamos julgar? Você entendeu? O que nós não podemos é entrar no livre-arbítrio das pessoas. Cada um é dono do seu nariz. Cada um faz o que achar da sua vida. Agora, se ensina. É o meu caso. Chegou o Gilfran para mim, chegou o João, chegou o Gerson. Na história a gente ensina uma coisa e fica até sem jeito de ensinar, porque sai ali os mestrões fazem diferente. Não houve esse caso, há poucos dias conversando comigo, ele não tem mais nem condição, porque a gente ensina uma coisa aqui, ele sai ali e vê os mestrões fazendo diferente. Digo, mas nossa missão é ensinar. Certo? Nossa missão é ensinar. Sabe, o instrutor é que nem aquele semeador. É aquele que joga a semente. E quando a pessoa joga, porque vai semear, joga a semente cai em cima de pedra, em cima de cascalho, cai em terra fértil, mas está aguada demais, ela apodrece. Cai em terra fértil, mas está seca demais, não germina. E muita germina. Certo? Agora, não cabe a nós a culpa dela não ter
ela ter caído num terreno minado porque estava molhado demais, seco demais, enfim. Nós não seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados pelo que nós ensinamos. Isso que nós seremos cobrados. Aí que está o grande risco. O instrutor, a nossa missão é, dentro do possível, colocar essa doutrina ao alcance de todos. Agora, a decisão é dele. Nós não podemos, por exemplo, aqui, entre nós, eu conversei com toda a doutrinária para nós. Mas para eles, inicialmente, que nem eu cheguei no vale e disse, o vale é bom demais, poxa, lá não exige nada, só não pode beber. O resto está livre. Depois de iniciado, numa semana eu botei 200 tantos pais de família na rua. 2 na cadeia. Já estava iniciado. Beleza. O processo 10 anos nas costas. Quer dizer, que doutrina que eu tinha dentro de mim? Hein? Quer dizer, então vocês vejam bem que as coisas vão nos alcançando devagarinho. É devagarinho que nós vamos. Tá vendo? Até hoje eu peço com essas famílias. Ué. Mas naquela época para mim era natural. Eu queria dar lucro para a empresa. Você entendeu como é que era? O executivo. Eu ia dar lucro. Eu não estava preocupado com se ele ia arranjar outro emprego, se não ia, se alguém ia passar fome, se não ia, as dificuldades. Você imagina quanta coisa eu fiz hoje. Mas então, é tal coisa. Esse caminho arrochado que a gente às vezes atravessa, esses arroxos, é para quê? Ser mestrado também, não é só calma não é para a gente ir enxergando as coisas, visando, porque você falar é uma coisa, mas você passar por aquilo, você é outra. É bem diferente. É bem diferente. Então, o importante, eu penso assim, o importante é o médico, quando ele inicia um centurião, é ele saber que há uma série de riscos se ele sair fora das leis. Porque se existem leis, exatamente é para dar segurança. Tá entendendo? É mostrar o caminho por onde ele deve trilhar. Isso quer dizer, se ele fala daquele caminho, ele pode correr riscos. Sabe Deus. Humildade, tolerância e amor. Eu escrevi aqui o seguinte: quem realmente ama não mais precisa ser tolerante e humilde, pois já ultrapassou esses 2 degraus da nossa missão. Se fala muito de amor, tolerância e humildade. Agora, eu acho que ainda eu estou na humildade, ou melhor, na tolerância. Porque é um treinamento. Quer dizer, a tolerância mesmo é um treinamento. Porque quem é tolerante, ele já é humilde. Agora, quem ama não precisa ser tolerante ou humilde, porque ele já venceu esses 2 degraus há muito tempo. Para ele, isso já não tem importância. Agora, a tolerância é um tratamento. É um condicionamento que no dia a dia a gente vai. Né? Isso aí tem que ser colocado com muito carinho. Tem que ser bem. Isso já é nível de instrução. Falando como estudo. Não, isso tem que ser explicado. Uma frase dessa aí que você pôs nesse roteiro, o camarada tem que explicar. É uma casca de banana. Não é não. Tem que explicar com carinho. Casca de banana. Isso aí. Senão o camarada sai agora, entendeu? Você veja, já era tolerância, já era humildade, eu ando pra burro, entendeu? Os pés de depois da aula é assim mesmo. Porque o problema é o seguinte, vocês vejam bem, que são degraus. O camarada, primeiro ele é tolerante, depois ele é humilde, depois ele ama. É a soma dos 2, meu amor. É? A soma. Exatamente. Então, a tolerância é um tratamento. Você ser tolerante. Condicional, né? É? Isso é condicional. Não, amor incondicional. Amor encarnado não tem condição de ter amor incondicional. Pisar no cano ele grita. Se fala muito de amor incondicional, isso para nós, esse assunto é aqui, tá? Mas
Isso é espírito de luz, espírito encarnado em amor incondicional. Tem jeito. Não dá considerado. Cada um ama de acordo com aquilo que ele Porque o amor incondicional é aquele amor de acordo com a sua conveniência. É aquele amor sem restrições. Eu acho que a tia amava incondicionalmente. Tudo bem, eu quero entrar nesse mérito. Você entendeu? Cada um pensa que tem seu livre-arbítrio para pensar. Vamos deixar a tia falar disso. Mas vamos conversar entre nós. Não, falando de encarnado. Amor incondicional, a prática do amor incondicional é a prática das entidades, entendeu? Porque se você está com uma dor terrível, tá entendendo? E você vai lá tomar a injeção, ou fazer uma cirurgia para arrancar aquela dor, ali está o ilítrio. Você tem um ilítrio te cobrando. Entendeu? A entidade às vezes tem mais dó daquele ilítrio do que você. Isso chama-se amor incondicional. Você vê um ente amado seu querido sofrendo porque o elite está cobrando, você vai amar quem é o elite ou a pessoa? Você já dividiu. Por quê? Porque nós estamos presos no centro nervoso do nosso plexo. Então há uma ação e uma reação, que é natural. É natural do encarnado. É nisso que reside a nossa evolução. O espírito evoluído é diferente, ele analisa a coisa friamente. Friamente assim, pela razão. Ali é uma contagem das coisas, acabou. Inclusive tem até uma frase que pode citar nesse texto, que no plano físico, onde há fome não existe amor. Quer dizer, partiu para esse princípio acaba, quer dizer, muda todo o sistema. Veja, mas no plano físico, a felicidade é praticamente uma utopia. Se ela existir, são momentos. E para que você tenha esses momentos de felicidade, você tem que lutar muito. Para ter momentos. Porque a maior parte do tempo é uma luta. É uma luta constante, né? Porque nossa encarnação, o prazo é curto. Então a sequência de coisas é muito grande para que se aproveite realmente a encarnação. Sabe, Deus? Isso eu tenho uma pergunta a te fazer a respeito desse. O amor incondicional está aqui, ó. Eu não lembrava da amor que não impõe condições. Se ama ao belo e ao feio simultaneamente. Esse é o incondicional. Fala. Quanto a essa frase, eu acho que é um risco, não no sentido que o João falou. O corpo mediúnico, principalmente os médicos que estão fazendo Centúria agora, não tem uma formação homogênea. E nós, desde que eles entraram na doutrina até chegar na Centúria, eles sempre ouviram falar em amor, humildade e tolerância. Tudo bem. Não, só um minutinho. De repente a gente coloca nessa posição. Eu acho que está assim, num padrão muito além, tá, da necessidade atual do médium que está fazendo a Centúria. Esse padrão é para vocês. Eu sei, mas está no roteiro da Está Centúria. no roteiro, mas isso é para alertar vocês. Não é para tudo bem. da nossa doutrina, Não, vocês estão tudo me bem. entendendo mal, pera lá. É, exatamente. Eu estou entendendo que esse roteiro é da amor, tolerância e Centúria. humildade. Tá? Essa é a base da nossa doutrina. Exato. É o triângulo, tá certo? É amor, tolerância e humildade. Agora, eu estou conversando entre nós, que eu falei para vocês que eu quero dar um pouquinho a mais para vocês. Tá? Tudo bem, não? Eu estou puxando por vocês um pouquinho mais. Tá? Então, essa frase, se você não sentir ambiente, você não fica. Você entendeu como é que é? Agora, eu estou puxando um pouquinho mais. Não, tudo bem. Eu pensei que esse já era o roteiro que seria Não, esse aplicado roteiro na vocês Centúria. dão na aula. Mas então essa frase daí não vai se aplicar na aula de Centúria, concorda? Mas vocês, isso depende do momento que vocês acham. Porque não existe ambiente, né? Ah, sabe Deus. Vamos para frente. O que é a Centúria? Né? O que vocês dizem quando vocês dão aula de Centúria? O que é a Centúria? A Centúria é a preparação do mestre dentro dos conhecimentos doutrinários para colocar em condição de desempenhar todos os trabalhos e ter uma consciência ampla da doutrina. Então, o mestre, vamos dizer, preparado da doutrina. A elite doutrinária. Araújo. A Centúria, Nestor, é a base do mestre que vai caminhar. É a preparação dos cientistas etéricos. A Centúria é a preparação do instrutor
é a preparação do comandante de trabalho, ratificando o que o Severo falou. E é também uma herança vinda do Império Romano, vinda do transcendente. É a força daquele cavaleiro, do mercenário, do centurião romano. Ele traz toda essa herança, toda essa herança, toda essa bagagem, toda essa bagagem, toda essa herança, toda essa bagagem, toda essa herança, toda essa bagagem, toda essa ele traz toda essa herança, toda essa bagagem, toda essa herança, toda essa bagagem, todo esse transcendente, de uma forma aberta, e que ele vai ter pleno conhecimento da vida fora da matéria, principalmente. Tá bom. Graças a Deus, agora ele está afiado. Mas a centúria, ela é o fecho do segundo passo inicial do mestre desse amanhã. Ele inicia com a elevação do espaço e termina com a consagração da centúria. Na realidade, a centúria, isso todo mundo é ele, a centúria é uma iniciação. Isso é para os senhores saberem, não vão dizer isso para eles. Ah, mas a centúria é uma iniciação. De um ego mais consciente. Não, ela é uma iniciação. É um passo iniciado dentro desse amanhecer. Ah? Você disse para nós no curso de sétimo que o curso de sétimo era a consagração da revelação. Você se confundiu, irmão. Na verdade, se confundiu. Eu entendi. A centúria, está entendendo? A centúria, ela começa, inicia o mestrado com a elevação do espaço. Termina com a consagração da centúria, esse passo iniciante. Então, a centúria é uma iniciação. Quer dizer, ela proporciona ao médium o conhecimento. É o segundo passo iniciático que o Jaguar faz no amanhecer. Primeiro ele faz a Darush. O segundo passo iniciático é o mestrado. Materialmente ele tem conhecimento, adquire conhecimentos, materialmente e espiritualmente uma consagração. Não é só materialmente, porque os nossos ensinamentos, vejam bem, nós estamos aqui. Estamos conversando sobre doutrina. Mas tem muita força aqui. Tem muitas entidades projetando aqui. Salve Deus. Vejam assim. Então, vejam bem. As entidades estão projetando forças aqui. Os nossos ensinamentos é por vibrações. Tá? Então essas vibrações que estão aqui, essas energias, elas também nos trazem o conhecimento. Você observa bem que na maioria, médium de amanhecer não gosta. E no entanto, você pode pegar um analfabeto, que as bases desse mestrado ele conhece. Um dia nós estávamos no Turigano e era um dia de julgamento. E então, quando iniciou o julgamento, Tia Neiva disse assim: olha, chegou a Esther aqui. A Esther, eu ficava assim, recebendo e depois transmitia, né? Certo? Ela está prisioneira. E que o caderno dela está em tal lugar, assim, tem 615 bônus. E depois eles buscaram esse caderno, conferiu, era isso. E ela está aqui para ser julgada, e ela está mandando agradecer nesse todo. Graças a ele, no curso de centúria, ela adquiriu o conhecimento da vida fora da matéria. Adquiriu o conhecimento dos planos. Muitos de vocês deviam estar nesse dia lá. Eu estava. Não é? Exatamente. Então, a importância. Ela não mandou obedecer o adjunto dela, mas ela mandou obedecer nesse. Porque deu o curso de centúria para ela. Ele funciona de duas maneiras. Ele funciona aqui, no plano físico.
Mas o treinamento também é supor. Está entendendo? Então, aqueles que têm conduta doutrinária aí que vem no caso da conduta. Por que conduta doutrinária? Porque ele tem segurança, ele tem convicção. Tá? Então ele começa chato. Simultaneamente ele recebe um treinamento. Está recebendo um treinamento aqui, mas está recebendo um treinamento no mundo espiritual. Independente de ele ter consciência ou não. Então não tem importância que ele não tenha consciência. Mas tudo aquilo no subconsciente dele vai se acumulando. Na hora que ele precisar, ele sabe. Por isso, por exemplo, que o médico está dormindo, você vê que ele dormiu às 7 horas e você dá uma rodada para ele. Tudo bem por isso. Não, dormir é muito relativo. Certo? Eu acho que eu dormi até, pode ser até falta de educação. Agora lá, deixa ele. Sabe? Deixa ele dormir, deixa ele. Sabe? O problema é o seguinte, nós precisamos, nós instrutores, nós temos que trazer o médico para nós. Deixar ele à vontade. Certo? Tendo uma disciplina, lógico, para não virar bagunça, né? Mas ele tem que ter uma certa. Você não pode ficar retraído. Porque às vezes uma dúvida para ele, você não tira uma dúvida para ele, e aquela dúvida, às vezes, vai ser um espinho para ele que vai atrapalhar a vida do dia dele para dia. Nestor, você orienta o número mínimo de mestres para receber o curso Centúrio? Não. Não? Quer dizer, um tempo na 7 elevados, pronto para receber um Centúrio. A primeira grupo vem aqui 14. Ele pode fazer isso, não altera em nada. Não altera nada, de jeito nenhum. Nós temos a aula para essa preocupação que nós tínhamos, né? Você sempre informado que a Centúria é uma contagem, etc. Então existia entre nós essa preocupação. Pode